Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos falar nessa aula sobre construtores e destrutores de classe. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, tá? Já ativa o sininho, compartilha, deixa seu comentário, isso é muito importante, tá? As duas aulas anteriores não ficaram legais o, o áudio, né? Eles não ficaram legal porque um filtro aqui do OBS bugou mesmo, mas dá para entender tranquilamente, tá? Em caso de dúvida, pode deixar nos comentários, mas essa aqui tá 100%. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Em relação a construtores e destrutores, tá? Nós temos aqui ah, construtores, primeiramente, né? É um método especial de uma classe que ele é chamado automaticamente quando um objeto é criado a partir dessa classe. E ele é usado para inicializar os atributos do objeto, tá? Inicializar os atributos do objeto. E algumas características importantes sobre os construtores, né? É que o nome do método, ele deve ser composto por underline, underline, construct, tá? Dessa forma aqui, ó, que você tá vendo. E ele é chamado sempre que um objeto é criado usando o new, né? New class, que é o new nome da classe, tá? Podemos receber parâmetros dentro do construct para inicializar os atributos do objeto também com valores já, utilizando o método construtor. Tá? E ele não retorna nenhum valor explicitamente. Então, temos aqui um exemplo logo abaixo, tá? Uma classe chamada produto. E dentro dessa classe nós temos aqui três atributos, né? Três atributos privados, que é o código, o private name, né? O nome, e o preço, tá? E logo a seguir nós temos o método construct, que ele é chamado, né? Como um método qualquer também, ele é uma função, então ele é declarado através da public function, tá? E a única diferença é que ele começa com underline, underline construct, então você não pode criar nenhum outro método com esse nome, pois ele é reservado para um método construtor. E como dito lá em cima, ele pode receber parâmetros para inicializar os atributos. Então, nossos atributos estão aqui, tá? E o nosso método construct recebe os três parâmetros setados aqui, tá? Então, em seguida nós estamos aqui passando os valores recebidos dentro do construct para nossos parâmetros. Vale lembrar que private ele vai ser acessado apenas dentro da nossa classe, tá? Então tá aqui dentro da nossa classe, não vai ter erro nenhum. E logo abaixo você pode ter outros métodos. O que que vai acontecer quando eu instanciar essa classe, né? Quando eu criar um objeto com essa classe produto. Então, tenho aqui o meu objeto produto, que recebe new produto, que é o nome da nossa classe. E dentro dele, né, da nossa instância, nós passamos alguns parâmetros. 1, 2, 3, produto 1 e 9,99. Então, isso aqui é possível, tá? Porque quando essa classe é executada, o construct é executado automaticamente e recebe esses valores. Então, isso é muito útil, tá? E a gente pode ver que nesse exemplo, ao criar um objeto produto, o construtor ele é chamado automaticamente recebendo os valores para inicializar os atributos, né? Código, nome e preço, tá? Então, vamos ao que interessa, vamos aos códigos.
Vou criar aqui, eu vou renomear, tá? Esse arquivo para conceitos de classes. Opa, de classe com dois S no final. Pronto. Conceito classes.php. Vou criar um novo arquivo aqui chamado de construtores.php. E dentro desse arquivo, deixa eu parar o meu servidor aqui, não vai rodar, não vai ter nada. Está procurando o index, então eu tenho que renomear ele para index. Pronto. Aqui ele não vai dar nenhum erro, vai exibir uma página em branco, tá? Poderia colocar aqui, mas enfim, deixa como index mesmo. E aqui a gente vai criar nossa classe, tá? Vamos fazer a mesma classe aqui do exemplo, tá? Produto com 3 atributos, nome, código, nome e preço, tá? Então, declaro minha classe, produto. Aqui, eu declaro meus atributos, como private, código, nome e preço, tá? Feito isso, eu já consigo declarar aqui, né, criar o meu método construtor. Então, para mim declarar um método construtor, eu declaro ele como público, function, underline, construct, passando os parâmetros, né, dos meus atributos como os meus atributos como parâmetro, né, código, nome e preço. Ele pode receber, né, esses valores aqui. E logo em seguida, eu posso estar colocando, tá, dessa forma aqui, ó. Diz código, eu estou referenciando, tá? E esse parâmetro recebe o valor desse parâmetro do construct e vice-versa, né? Esse atributo, melhor dizendo, eu falei parâmetro aqui, mas é atributo, recebe o valor desse parâmetro e esse atributo, que é o atributo preço, recebe o valor do parâmetro preço, tá? Não vai dar erro, por quê? Porque private ele pode ser acessado dentro da própria classe. E nós estamos aqui trabalhando dentro da nossa classe. Mas se tentasse, né, se a gente tentasse fazer algo fora da nossa classe, com certeza iria ter erro. Porque nós temos aqui os modificadores de acesso, tá? E aí eu consigo, através dessa configuração, né, voltando no nosso código, setar as informações, como você pode ver aqui, diretamente, né, na nossa instância de objeto, da seguinte forma. Deixa eu só sair da minha classe aqui, ó. Então, fora da minha classe, eu conseguiria fazer um objeto chamado produto, que recebe new produto. Eu dou o código 1, né, eu digo que esse produto vai ter o código 1, vai ser uma camiseta e ela custa R$ 29,90, tá? Então, esse meu objeto eu poderia fazer o que para deixar ele melhor? Tá? Uma dica aqui de boa prática. Ele é um produto,
tá, um produto, mas eu poderia dar um nome a ele. Camisa, né? O camiseta, como tá aqui. Eu vou ter uma variável que agora é um objeto chamado camiseta, tá? Se eu mandar rodar esse código, o que que vai acontecer? Ele deu um erro aqui porque ele está esperando um ponto e vírgula aqui, tá? Está resolvido o problema. Ele não vai exibir nada na tela. Perceba que ele não exibiu nada na tela, por quê? Porque nós apenas, aqui na Public Function, setamos os valores, tá? Para os nossos atributos, né? Através dos parâmetros. Se a gente quiser ver esses valores, é simples. Basta dar um print R, camiseta, né? Isso aqui a gente vai pedir para que ele meio que debugue, entre aspas, aqui o nosso código. E aí você vai ver que tem um objeto, né, do produto, da classe produto, onde o código do produto ele é privado, recebe o valor 1, passamos aqui. O nome do produto é privado e recebe camiseta. E o preço do produto é privado e recebe R$ 29,90. Então perceba que a gente já está conseguindo aqui diretamente da nossa construção, né, da nossa instância de objeto, e pelo fato da gente ter um método construct aqui, passar já os valores para o nosso objeto. Se eu quiser criar aqui um objeto chamado calça, eu vou lá. Lembra do que a gente falou? Que a classe, lá no início, nas primeiras aulas, que a classe funciona como molde, é como uma forma para você criar objetos. Então, agora a gente vai ver na prática. Eu tenho um objeto camiseta que tem esses atributos, mas eu posso também ter um objeto calça que recebe esse atributo. Então, ele é um produto. Tá aqui, tá? New produto 2 calça, o valor é R$ 99,90. E se eu quiser ter mais produtos, eu posso fazer mais produtos, né, dessa forma. Mas eu quero apenas mostrar para vocês aqui no objeto calça o que é que ele tem, né? O que é que ele recebeu. Então, ele tem o nosso código, que recebe 2, ó. Ele tem o nosso nome, que recebe calça, e o valor, né, que é o preço, recebe R$ 99,90. Então, essa é a base para que vocês entendam como funciona o método construct, tá? Não é preciso eu fazer esse processo aqui, ó. Eu poderia, tá? Mas com o construct facilita muito a minha vida. Se eu não tivesse construct, eu teria que fazer assim. Camisa é igual a new produto. E aí eu trataria agora camisa como objeto. Então, camisa, código é igual a um camisa, né? O nome, camisa. E o valor, é o preço. Desse jeito. Então, eu estou economizando linha, né, fazendo diretamente na minha instância. Desse jeito aqui, tá? Vamos para o próximo item, que é justamente os destrutores de classe. Então, o método destrutor é um método especial que é chamado automaticamente quando um objeto é destruído ou quando não há mais referência para ele. Algumas características sobre destrutores. O nome do método destrutor deve ser, né, como o construct, ele deve ser constituído por underline, underline, só que ao invés de construct, ele é destruct, tá?
Ele é chamado quando não há mais referência para o objeto ou quando o script termina. Pode ser usado para liberar recursos alocados pelo objeto, como conexão de banco de dados. Marquem bem isso, tá? Ele pode ser usado para liberar recursos alocados pelo objeto, como conexões de banco de dados, é importante, né? Destruir as informações, ou arquivos abertos. E ele não recebe parâmetro e não retorna nenhum valor. Aqui nós temos um exemplo, mas como eu estou usando o Replit, eu não vou conseguir utilizar esse, esse exemplo aqui, tá? Mas aqui o que acontece? Vou explicar para vocês e vou fazer outro exemplo lá no Replit. Nós temos aqui uma classe arquivo, tá? Que tem um handle, né, privado. E aí nós temos o construct aqui que pega o nome do arquivo e ele faz o handle, né, com fopen dentro do arquivo, ele abre o arquivo. E logo em seguida do construct ele tem a função destruct, que faz, né, o fechamento do handle, né, e fecha o arquivo, fazendo assim com que ninguém mais consiga escrever, tá? E aqui ele faz a instância através do construct do nosso arquivo, tá? Então voltando aqui, vamos fazer aqui, pegar o nosso exemplo, não precisamos mais fazer isso aqui. Vamos pegar aqui e vamos fazer uma exibição aqui. Deixa eu colocar aqui uma public function. Get código. Eu vou pegar o código do nosso produto e eu quero fazer um destruct. Então, public function underline destruct. E dentro desse destruct eu posso colocar alguma informação, tá? Então, destruindo o objeto da classe produto. E aí ele vai destruir esse objeto, tá? Vou limpar aqui. A gente vai criar um produto, tá? Um notebook no valor de 3.500. E vai mandar rodar para ver o que é que vai acontecer. Perceba que ele não mostrou mais o código, porque eu não chamei esse get código, tá? Eu poderia pegar aqui o produto e chamar o meu método get código, tá? E ele vai mostrar justamente o código que foi passado aqui dentro do construct. Parar e exibir novamente para vocês. Ó, não me mostra nada. Mas deixa eu fazer um eco aqui, tá? Por isso que ele não me mostrou nada. E ali eu tenho um return. Ó, ele mostrou aqui o 1, tá? E só dar um BR aqui para gente ficar com a parte visual mais bonitinha, né? Aceitável. Então nós temos aqui, ó, o código que a gente chamou aqui o get código, mas ó, perceba aqui, nem o construct nem o destruct foram chamados aqui para de forma explícita para ser executados. Eles foram executados automaticamente, né? Aqui o construct é executado aqui na minha instância e o destruct logo após a exibição do meu getCódigo, né? No final da minha classe. Então é interessante colocar sempre no final da classe. Agora, se eu chamar aqui um print r produto, vamos ver o que é que vai aparecer.
ele mostra a nossa classe, tá? Porém, ele destrói o objeto. Perceberam? Ele mostra tudo que está aqui, mas ele no final destrói o nosso objeto, tá? Então executa. Quando ele fala destruir o objeto, tá? Eu quero deixar explícito aqui. Não é que ele vá destruir de fato. Tá? A gente pode ir na documentação e verificar isso. Mas para não perder tanto tempo, ele executa algo sempre no final, tá? Da, da nossa, da nossa classe. Como no exemplo aqui, o que ele faz? Ele vai fechar o arquivo, tá? Ele não vai destruir o nosso arquivo, ele vai fechar. Ele vai executar o comando que está dentro do destruct. Então, se eu abrir algo, eu tenho que fechar. Se eu quiser zerar o preço, eu simplesmente chego aqui e faço um this preço igual a nulo. Pronto. O preço agora está zerado. Percebeu que é isso? Que essa é a lógica. Né? Ó, o código apareceu, mas se eu colocar aqui, na verdade não é nem preço, seria código. Tá? Eu só estou chamando código aqui. Então, se eu pedir para executar mais uma vez, ele vai fazer isso aqui e vai zerar o meu código. Ele não vai estar passando mais meu código. Tá? Mostrou meu código aqui e acabou. Apenas isso. Tá? Ele zerou aqui o meu código. Porque se eu pegar aqui agora e fizer um printr produto, a gente consegue analisar, né, a fundo que tem o nosso objeto. Após isso aqui. Aquele nosso produto. Tá aqui. Ele vai destruir o objeto. Se a gente tentar chamar esse código aqui, ele vai estar como nulo. Tá? Aqui, ó. Opa, desculpa. Quando eu chamar a minha classe que foi instanciada, vai aparecer o valor. Se eu exibir aqui de fato e rodou no Destruct, você vai ver que o código está zerado e não vai poder ser mais usado. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Classe produto. Eco desse código nulo. Tá? Não está aparecendo. Simples. Código nulo. Tá aqui. Só para vocês identificarem mais. Código nulo. Aparece nada aqui, tá? Por quê? Porque o nosso código foi nulo. Tá? Mas aqui a gente passou sim o código. Mas no final ele acabou, né, tirando esse código. Então, vale lembrar que construct é executado sempre que a gente instancia uma classe. Destruct sempre quando a gente fecha, a nossa classe. Então, nesse exemplo, quando o objeto arquivo é destruído, por exemplo, quando o script termina, né? No caso que o destruct é executado sempre quando o script termina, o método destrutor é chamado automaticamente para fechar o arquivo aberto no construtor. Construtores e destrutores são métodos importantes para inicializar e limpar recursos de objetos em uma classe. Eles são chamados automaticamente em momentos específicos do ciclo de vida. Então, vale mais uma vez lembrar que o método construtor é chamado para inicializar, tá? E método destrutor, eles são chamados para limpar recursos, tá? E ficamos por aqui. Parece complexo, mas não é.
É bem simples, tá? É aquilo que eu tô falando, né? Desde o início. Preste atenção no que eu tô falando. Preste atenção na aula. E depois rever a aula e vai praticando, tá? Então, se ainda não se inscreveu, se inscreve. Já deixa aí seu comentário, seu joinha. E vamos para a próxima aula.